queiram se assentar, por favor. Agradecemos as presenças das demais autoridades dos poderes constituídos, autoridades representadas dos poderes executivo, legislativo e judiciário, nas esferas federal, estadual e municipal, autoridades civis e militares, eclesiásticas, empossandos e familiares, sociedade civil organizada, imprensa, servidores, senhoras e senhores. Natural de Salvador, na Bahia, Antônio Fernando Souza Oliveira é graduado em odontologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana e pós-graduado em cirurgia oral menor pelo Centro de Aperfeiçoamento da Associação Brasileira de Odontologia. Ele também é graduado em Direito pela Universidade de Salvador, pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera, Uniderp, e mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Ingressou na Polícia Rodoviária Federal em 1994, na primeira delegacia da Superintendência Regional da PRF, na Bahia. Desde então, já atuou na gestão de serviços gerais, na Junta Administrativa de Recursos de Infração e no Núcleo de Apoio Técnico da 10ª Superintendência na Bahia, e na instrução de processos disciplinares e na gestão de recursos humanos na 18ª Superintendência do Maranhão, totalizando 29 anos na carreira de policial rodoviário federal. Ele também foi assessor parlamentar na Câmara dos Deputados e assessor de planejamento do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão. Em novembro de 2021, recebeu o título municipal de cidadão ludovicense, como forma de conhecer as contribuições de seu trabalho para o crescimento da capital maranhense. Neste momento, o ministro da Justiça e Segurança Pública dará posse ao novo diretor-geral da PRF. Convidamos assim o ministro Flávio Dino e o inspetor Antônio Fernando para assinarem o respectivo termo. Este ato simboliza o compromisso do novo diretor-geral em respeitar, preservar, difundir e fazer cumprir a missão institucional da PRF. Agora será assinado acordo de cooperação técnica entre a Polícia Rodoviária Federal e a Childhood Brasil, com vistas ao desenvolvimento de projetos e ações voltados à proteção e defesa dos direitos humanos. Assinam o documento o senhor diretor-geral da PRF, inspetor Antônio Fernando, e a senhora Eva Cristina Dengler, gerente de Programas e Relações Empresariais da Childhood Brasil, a quem convidamos a se dirigir aqui ao palco. Neste momento, será assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre a Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com vistas ao desenvolvimento de projetos e ações voltados à proteção e defesa do meio ambiente. Assinam o documento o senhor diretor-geral da PRF, inspetor Antônio Fernando, e a senhora coordenadora-geral de Fiscalização Ambiental substituta do IBAMA, Carolina Vieira Ribeiro Assis Bastos. Serão apresentados neste momento os demais diretores da PRF, que junto com o já empossado diretor-geral, compõem a equipe que irá nortear os rumos da instituição de agora em diante. Convidamos para subir ao palco o senhor Antônio Jorge Azevedo Barbosa, diretor executivo. Também o senhor Marcos Vinícius Silva de Almeida, diretor de operações. A senhora Nádia Zilote Alencar, diretora de inteligência. A senhora Andressa Cabral Araújo Borges, diretora de gestão de pessoas.
O senhor Rafael de Brito Aquino Soares, diretor de Administração e Logística. O senhor Jefferson Tadeu de Souza, diretor de Comunicação e Informação. O senhor Wendel Benevides Matos, corregedor-geral. E o senhor Robert Aguiar Campos, chefe de gabinete da Direção-Geral. Ok. Muito obrigado a todos. Peço gentilmente que retornem aos seus lugares. E neste momento nós convidamos para fazer uso da palavra o senhor Antônio Fernando Souza Oliveira, diretor-geral da PRF. Antes de tudo, eu gostaria de registrar a presença e agradecer, fazer um agradecimento a pessoas em especial. Começo com o meu amigo pessoal e deputado federal Márcio Gerri. Dois amigos que aqui não estão em presença física, mas certamente estão em espírito. O amigo Geraldo Castro, o Washington Torreão e mais um, Valci Ortins, que desde o primeiro momento acreditaram que este momento era possível. Peço licença para agradecer ainda a minha esposa e a meus filhos. Agradecer a minha mãe, por razões óbvias, e a meu pai em memória, pelo modelo moral que me legou. Por fim, não poderia deixar de fazê-lo, agradecer ao ministro Flávio Dino pela confiança de me permitir conduzir a Polícia Rodoviária Federal em quadra histórica tão especial. Senhoras e senhores, quis o destino que eu, PRF de carreira, há 29 anos, esteja assumindo o desafio de chefiar a Polícia Rodoviária Federal no momento de reconstrução da nação. Nasci com 6 meses e meio de gestação, em 1971, quando a medicina sequer conhecia instrumentos para maturar pulmão. Aprendi desde cedo que viver é vencer dificuldades. Como policial, primeiro na Bahia, depois no meu querido Maranhão, conheci a realidade de um Nordeste árido que clama por atenção neste país de muitos Brasis diferentes. A Polícia Rodoviária Federal está em todos esses Brasis. É a instituição federal com maior capilaridade e presença no nosso território. Naquela cidadezinha, no povoado acanhado no mapa do Brasil, muitas vezes, a única representação do Estado é o policial rodoviário federal. Onde parece não existir nada, tenha certeza, lá estará um PRF. Nossas ações de fiscalização, de educação para o trânsito e de combate à criminalidade alcançam anualmente milhões de brasileiros em 75 mil quilômetros de rodovias federais, há quase um século,
há exatos 94 anos, a Polícia Rodoviária Federal cuida da sociedade brasileira com comprometimento, responsabilidade e trabalho. Mas, nos últimos anos, atos isolados, alguns que eu considero abomináveis, lançaram sobre a PRF o véu da desconfiança. A reputação lapidada ao longo de décadas, de repente, se viu atingida e maculada. Por isso, relembrando Luther King, a Polícia Rodoviária Federal se defronta com a feroz urgência do agora. Precisamos fazer o que fazemos de melhor e resgatar nossa essência de polícia cidadã. Porque cidadania não é outra coisa senão outro nome para a democracia. A 8 de fevereiro, um mês após um dos episódios mais deploráveis do Estado brasileiro, resta evidente que a defesa dos ideais republicanos não pode ser meramente retórica. Deve ser praticada diariamente, em cada ação, gesto, palavra. Os valores genuínos da PRF, como educação, civilidade, respeito ao próximo, são imprescindíveis para a nação. A Polícia Rodoviária Federal, como órgão de Estado, não tem partido e não irá pactuar com qualquer investida contra a democracia. Que haja justiça para todos, que haja paz para os brasileiros. Olhando para frente, temos enormes desafios. O Brasil é um país-continente em que rodovias são responsáveis pela movimentação anual de 75% da produção brasileira e de bilhões de reais em cargas. Estradas geram empregos, recolhem tributos, garantem o abastecimento e distribuem recursos. Alavancam o crescimento econômico e o desenvolvimento social. A APRF cabe a missão de garantir a livre circulação, a segurança pública e de levar ordem e cidadania a milhares de municípios às margens das rodovias. O policial que flagra a ultrapassagem proibida é o mesmo que impede a droga chegar ao portão da escola e que também realiza um parto do bebê que não esperou no caminho da maternidade. A defesa da vida está no DNA da PRF. Em 10 anos, mesmo com o enorme aumento da frota de veículos, a segurança viária aumentou e a letalidade nas rodovias federais diminuiu, em que pese, repito, o aumento da frota. Em cooperação com diversas agências, já registramos quase 1/3 de queda no número absoluto de mortes e perseguimos diariamente a meta de redução na violência do trânsito proposta pela ONU. O enfrentamento à criminalidade, uma das faces de atuação mais conhecidas da PRF, nos tornou referência nacional e internacional. O preemente aperfeiçoamento de técnicas e de modelos de policiamento permitiu que a PRF aprendesse, em 20 anos, impressionantes 3,5 milhões de quilos de maconha e 200 quilos de cocaína. Em 15 anos, foram interceptadas nas rodovias quase 30 mil armas de fogo. Drogas e armas que teriam inundado as ruas das cidades, destruindo famílias e agravando ainda mais as diversas chagas sociais que a nossa sociedade brasileira enfrenta.
A preocupação com a vida também aflora nos combates aos crimes ambientais. Há anos, a Polícia Rodoviária Federal atua na preservação dos nossos biomas e, especialmente, na Amazônia brasileira. Muitos não sabem, mas o combate à extração irregular de madeira, o tráfico de animais silvestres, a emissão de gases poluentes e a exploração ilegal das terras dos povos originários estão entre as atividades de rotina de milhares dos nossos agentes. Defendemos que é possível gerar riqueza sem destruir o meio ambiente, por meio de uma economia inclusiva, criativa e sustentável. Nesta data, em respeito à vida e à dignidade das pessoas, também anunciamos a criação de uma estrutura robusta para a defesa dos direitos humanos no organograma da PRF. Retornamos e aprofundamos uma vocação histórica à defesa da cidadania. Estejam preparados para voltar a ver policiais rodoviários federais enfrentando bravamente a exploração sexual de crianças e adolescentes, o tráfico de seres humanos, o trabalho análogo à escravidão e todo tipo de mazelas que provocam o esgarçamento do tecido social. Mas, ao mesmo tempo em que olhamos para o horizonte, também reconhecemos a necessidade de olhar para dentro, investir no nosso maior capital, o mais valioso, o servidor. Capacitar, valorizar e proteger os quadros da PRF será a obrigação primária desta administração, porque é a dedicação que cada policial, a abnegação e a resiliência que fez e faz a Polícia Rodoviária Federal avançar. Nossos agentes são grandes servidores públicos que transformam o serviço público. Não se faz administração sem diálogo. E, por isso, eu ouvi desde o primeiro momento a estrutura sindical, e aqui está o nosso presidente da FENA-PRF, porque eu acredito que é com diálogo que a gente faz a gestão. E não se faz também sem ouvir mais do que falar. A nossa gestão vai ser marcada primeiro por ouvir, depois por fazer e, por último, por falar. Com humildade, responsabilidade e empenho, trabalharei como fiz até hoje, em obediência à Constituição Federal e às leis do nosso ordenamento jurídico. Por vezes, caminharei pela fé e não pela visão, como nos ensinou o apóstolo Paulo, mas é justamente a fé que nos faz crer no incrível, no invisível e realizar até o que era considerado impossível. Só posso agradecer a todos e assumir compromissos. Compromissos com o poder público, com os trabalhadores, com a sociedade civil, com as gerações de amanhã. Vamos resgatar a essência da PRF, uma instituição cidadã que conhece o Brasil como a palma da mão, que não está no dia a dia das cidades à toa, sempre estivemos lá e sempre demos bons resultados. Também no dia a dia do setor público, dos homens e mulheres do campo. Este Brasil de tantos Brasis vai voltar a reconhecer na Polícia Rodoviária Federal, sim, uma polícia de todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Assistiremos, na sequência, a um vídeo que destaca a importância da Polícia Rodoviária Federal no patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
capítulo se inicia na história da Polícia Rodoviária Federal. E como em todo novo ciclo, é hora de ajustar o nosso norte e seguir a estrada. Há quase um século, nossa missão tem sido proteger vidas e servir a população dos 4 cantos do país, conectado por milhares de quilômetros de rodovias federais. E com o passar do tempo, foi necessário nos adaptarmos aos mais diferentes cenários para seguirmos com o eixo ideal de entregar justiça e segurança pública para todos. É tempo de destacar e reforçar nossa essência de respeito aos direitos humanos no cotidiano das rodovias federais, exercendo nosso papel constitucional e apoiando órgãos alinhados a esse mesmo propósito. É o momento de valorizarmos a competência do trabalho multidisciplinar dos policiais, de educação para o trânsito ao combate à criminalidade e, em todos os casos, sempre com a cordialidade da PRF. É a hora de nos unirmos na construção de um país mais justo e seguro, dia e noite, em nossos ininterruptos plantões, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre firmes no penhor da nossa vocação. E onde quer que o cidadão esteja, lá está a PRF, presente, salvaguardando o seu caminho. PRF ontem, hoje e sempre. Conosco agora, também compondo o dispositivo, o senhor Carlos Brandão, governador do Maranhão. Ouviremos agora o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. Saúdo todas as ilustres autoridades integrantes desse dispositivo, cumprimentando a senhora governadora em exercício do Distrito Federal, senhora Celina Leão, que nos honra com a sua presença, assim como o querido governador do nosso estado, governador Carlos Brandão. Diretor Antônio Fernando, na sua pessoa, cumprimento os demais integrantes. Saúdo todas as senhoras e os senhores, especialmente os meus colegas e amigos da política que aqui estão, deputada federal Adriana Cossi, deputado distrital Max Maciel, deputado federal Zanetti, líder Zeca Dirceu, deputados federais Nicolete, Ricardo Maia, Dilvan Alencar, Márcio Gerri, Gonzaga Patriota, Gerlen Diniz, Alice Portugal, deputado distrital Gabriel Magno, deputado federal Rubem Júnior. Tem quase quórum para uma sessão parlamentar aqui. Uma salva de palmas aos representantes políticos que aqui estão. Quero cumprimentar muito vivamente a nossa equipe do Ministério da Justiça, que quase toda está aqui para prestigiar a Polícia Rodoviária Federal. Abraço e cumprimento a todos na pessoa do secretário executivo Ricardo Capelli, que recentemente passou pela experiência de auxiliar a governadora Celina Leão numa hora tão difícil. Tomo por empréstimo 2 palavras utilizadas pelo diretor Antônio Fernando para com elas compor essa breve saudação. A primeira, vida. De fato, isto define a natureza desta instituição em relação à qual o povo brasileiro tem tanta gratidão. A Polícia Rodoviária Federal, se tivesse que ser definida numa só frase, é uma instituição vocacionada à proteção da vida, à defesa da vida e, portanto, ao cumprimento de uma das máximas supremas do ideário religioso meu e de muitos que aqui estão, na medida em que está no livro de João, capítulo 10, versículo 10, em que Jesus Cristo diz que veio para que todos tivessem vida, vida plena ou vida em abundância. Ora, senhoras e senhores, exatamente cumpre-nos executar esta determinação jurídica, constitucional, no artigo 5º, caput da Constituição, assim como também a determinação cristã para nós todos nos empenharmos ao máximo ao
cumprimento dos nossos deveres conducentes à proteção da vida dos cidadãos e cidadãs, sobretudo os mais vulneráveis, os mais frágeis. A segunda palavra que eu gostaria de adotar como minha, do senhor diretor Antônio Fernando, compromissos. Compromissos definem a nossa condição de servidores públicos. Eu sou servidor público a minha vida inteira. Na verdade, é só o que eu fui na minha vida, desde o meu primeiro concurso, no já longínquo ano de 1989, no século passado. Portanto, 34 anos como servidor público do nosso país, nos 3 poderes do Estado. Como tal, sei, portanto, que cada uma tem os seus apetites individuais, as suas preferências legítimas, futebolísticas, os seus apetites gastronômicos, o seu time de preferência, tem a sua família, o seu modo de viver e tem, obviamente, o seu olhar político-ideológico. Isto não nos importa. Nós não temos nada a ver com a esfera da privacidade de cada uma que é servidor público do Brasil. Porém, cada uma dessas características individuais não pode anular o principal, qual seja o compromisso. Compromisso de cumprir a lei. E essa é a orientação que eu transmiti ao senhor diretor-geral e à sua diretoria. Quero, a propósito, pedir mais uma vez uma salva de palmas aos novos diretores da PRF, ora empossados. E esses compromissos são necessários. Esses compromissos se traduzem no cumprimento do que está no artigo 144 da Constituição Federal, e especialmente nessa hora presente, nesta atualização institucional. Não me impressiona o fato de, em uma instituição humana, haver os bons e os maus. O que nós temos que zelar é para que a imensa maioria, quase totalidade, eu diria, dos bons, não sejam contaminados ou encobertos pelos maus. Nenhuma instituição humana é infalível. A falibilidade é um atributo humano, somente no reino que há perfeição. As instituições corrigem os erros pessoais. E por isso mesmo, tenham a tranquilidade de que não passa apenas de mais uma fake news, que é o nome chique de mentira, a ideia de que haveria uma espécie de má vontade com esta instituição. Não acreditem nos maus, que querem dividir, que querem cindir. O nosso trabalho que deve ser unido pelo bem do Brasil, independentemente das nossas preferências pessoais de outrora ou de doravante. Compromissos também da nossa parte, senhor diretor Antônio Fernando. Dou um testemunho. Não há uma só reunião em que a senhora governadora, em exercício, Celina Leão, no que concerne aos policiais do DF, o senhor diretor-geral da Polícia Federal, doutor Andrei Rodrigues, e o Antônio Fernando, não me dirigem a seguinte pergunta: e o nosso aumento? É verdade. Eu já vou pronto para dizer: Deus proverá. Mas, vejam, ao mencionar isto, é para tranquilizar o coração de todos e todas, no sentido de que o tema existe, mas existe com seriedade, não com demagogia. Nosso governo tem 1 mês e 1 semana. O presidente Lula atravessa naturais atribulações próprias do início de governo. Não vou aqui tecer considerações óbvias quanto às dificuldades que marcam esse período. Mas afirmo a vocês
que os diretores, e especialmente o diretor Antônio Fernando, embora não seja líder sindical, porque há a federação para isto, ele é, talvez até por interesse próprio, legítimo, uma voz permanente na defesa desta instituição, inclusive naquilo que se refere à tangibilização da palavra valorização, que não é apenas material, mas é também material. Nem só de pão vive o homem, disse Jesus Cristo, mas o pão ajuda. E é por isso mesmo que faço questão de acentuar que esse compromisso de encaminhamento nas outras áreas de governo existe. E tenho certeza que a presença de tantos parlamentares aqui mostra que há uma compreensão geral da política quanto à relevância da Polícia Rodoviária Federal. Temos uma agenda de trabalho e tenho certeza que a imensa maioria das senhoras e dos senhores vai nos ajudar muito. Jesus Cristo, Deus, em forma humana, segundo o livro de João, capítulo 1, recrutou 12, e um pecou, traiu e se vendeu. Se no ministério de 12, o ministério de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, tinha um que se comportou mal, imaginemos, claro, nesta multidiversidade que marca as nossas instituições todas. Mas acreditem, não há um olhar para fatos pretéritos ou fatos isolados ou individuais. Para isto existe o Due Process of Law, 554 da Constituição, que cada um responda de acordo com a sua culpabilidade, mas vai responder. Vai responder, e isso eu afirmo que vai responder. Mas a pena não passa da pessoa do condenado, não é transindividual. Portanto, ela não atinge a instituição. Amigos, amigas, tenham, portanto, essa minha breve visita aqui como um gesto de fraternidade. Não meu, porque o meu seria despiciendo, mas um gesto de fraternidade do nosso chefe, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e um gesto de fraternidade do povo brasileiro. O povo brasileiro respeita a Polícia Rodoviária Federal, o povo brasileiro ama a Polícia Rodoviária Federal e o povo brasileiro precisa da Polícia Rodoviária Federal. Boa sorte, muito obrigado. Informamos que o novo diretor-geral receberá os cumprimentos no hall de entrada deste auditório. Declaramos encerrada esta cerimônia. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa tarde.